Em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu queria inicialmente cumprimentar meus colegas de mesa, o Edson, o Roniel e o Charles, dizer da satisfação de participar com vocês mais uma vez de uma reunião plenária dessa dimensão, dessa importância, com a participação de lideranças do Brasil inteiro. E meu objetivo aqui é trazer algumas reflexões a respeito do momento político que se vive no Brasil, falar dos desafios que temos pela frente, da correlação de forças que nos parece a mais desfavorável aos trabalhadores, aos servidores públicos e a todos aqueles que dependem da prestação do Estado, pessoas e territórios, e dizer que possivelmente todos que estão aqui nunca experimentaram, nunca vivenciaram uma ofensiva tão avassaladora sobre os direitos, sobre as políticas públicas distributivas e redistributivas e sobre o papel do Estado como está se vivenciando nesse momento. É um governo que não apenas fez sua a agenda neoliberal e estabeleceu uma ofensiva em torno dela, mas tem uma visão de mundo muito preconceituosa em relação ao Estado e em relação aos servidores públicos em particular. Os governos anteriores, quando propunham uma reforma do Estado, eles pelo menos tinham uma narrativa no sentido de dizer que estava mudando a forma de administração pública da burocrática para gerencial, para estabelecer uma relação entre Estado e cidadão. Argumentava que o objetivo era tornar o Estado mais eficiente, mais eficaz, mais efetivo, etc. O atual governo, diferentemente disso, ele usa uma narrativa diferente, de dizer que o Estado é inchado em termos de pessoal, é ineficiente em termos de desempenho institucional, é contrário ao mercado e ao capitalismo e está apropriado ou ocupado pelas forças que lhe são hostis. E aí ele inclui nesse bloco todo mundo que tem um pensamento mais à esquerda do espectro político, que defende o interesse coletivo, defende a solidariedade, etc. Dentro dessa lógica internacional, desenvolvida pelo mercado financeiro, de associar pessoas, instituições de partidos que defendem o interesse coletivo com práticas que agridem os valores mais sagrados das famílias, e aí você desqualifica as propostas a partir dos seus interlocutores. Né? Então, quem defende o interesse coletivo é associado a práticas que agridem as famílias, e aí não se estabelece diálogo. Se interdita o diálogo, você faz julgamento moral. É uma das coisas que a gente tem chamado muita atenção, é o modo como devemos abordar colegas de trabalho, vizinhos, amigos, etc., na perspectiva de engajá-lo na luta e fazer, estabelecer uma narrativa que evite o disparo desse gatilho mental. As pessoas estão armadas. Se você chega para um sujeito que votou no Bolsonaro e vai defender pautas que conflitam com essa que o governo está assumindo, por exemplo, você vai se opor a esse conjunto de reforma em curso. Se você começa lá entrando com a conversa, falando em Lula livre, você já interditou o debate, já não dialoga. Né? Então tem que mudar o modo de abordagem. Há uma segunda dimensão, obrigado. Tem essa primeira dimensão que é ideológica, uma segunda dimensão que é fiscal, que o governo tem uma leitura que o Estado é perdulário e gasta mal. Ele acha que pode comprar no setor privado tudo que o Estado produz num preço bem mais em conta. E que seus servidores ganham muito e trabalham pouco. Esse é o diagnóstico do governo. E o Estado está associado à corrupção. E a forma de resolver esses problemas é reduzir a máquina pública, reduzir a presença do Estado na prestação de serviços, de bens e no fornecimento de políticas sociais, reduzir a regulação e a fiscalização e, em consequência, expurgar, entre aspas, seus inimigos, à esquerda do aparelho do Estado. Então, essa lógica que está em curso, ela tem várias dimensões. Uma das dimensões é, mediante a automação e a digitalização,
reduzir a máquina pública. Hoje o INSS já digitalizou 95% dos seus serviços. Isso significa dizer que num ambiente normal, sem essa correria que houve para a aposentadoria, com metade dos atuais servidores, dos 33 mil, atende com folga o que o INSS antes precisaria mais do que esses 33 para atender. Então, vem um movimento de automação muito forte no serviço público. Isso está bem previsto no PPA. Então, primeiro ponto, automação, digitalização e substituição a pessoas. Segundo ponto, transferência de atribuições da União para estados e municípios, num movimento de descentralização mediante convênio, mediante contrato, ou mesmo através da alteração da legislação, transferindo atribuições e recursos para estados e municípios, se esvazia a União. Essa é a lógica em curso. A terceira dimensão, a terceira camada, consiste em criar organizações sociais e serviço social autônomo para prestar esse serviço diretamente. Quer dizer, é uma instituição de gestão privada, mas que administra recursos públicos sem fim lucrativo. A quarta camada é a terceirização e a contratação de algumas empresas privadas para prestar serviço ao Estado. E a quinta e última é o voucher. Entrega o voucher, o cara vai comprar o serviço onde ele quiser, onde achar mais conveniente. Então, a receita chilena em curso. É nesse ambiente de desregulamentação de direitos e regulamentação de restrições, ou seja, o que é para beneficiar retira-se da lei e o que é para prejudicar se estabelece, para proibir, se estabelece claramente na lei. É nesse ambiente que a gente se encontra, portanto, de desregulamentação e de privatização dos serviços públicos. Isso faz parte de uma agenda que já está em curso há algum tempo. Os neoliberais vinham tentando essa agenda há bastante tempo, tentaram na Constituinte, como tínhamos recém saído de uma ditadura de 20 e poucos anos, tinha uma mobilização popular muito grande que associava, né, as políticas sociais o resgate da liberdade, dos direitos que teriam sido suprimidos na ditadura militar e não conseguiram número suficiente através do Centrão na Constituinte para inviabilizar a concretização desses direitos, a remoção do entulho autoritário e a constitucionalização de uma série de direitos, inclusive de servidores públicos, né? A constitucionalização da seguridade, por exemplo, estabilidade do servidor, uma série de pontos que chegaram ao nível constitucional. A segunda tentativa foi na revisão constitucional, de 93, 94, em que o prazo curto para realizar aquela revisão e a existência da CPI dos anões do orçamento, e graças também à articulação das forças de esquerda, se inviabilizou aquilo. Embora o relator da Constituinte tivesse feito naquela oportunidade 82 pareceres que hoje são o guia, a referência para essas reformas em base neoliberais que estão sendo feitas. Quem se der ao trabalho de ler esses pareceres são do Nelson Jobim, estão na página do Congresso, não é da Câmara nem do Senado, é Congresso. 82 pareceres que dão exatamente as diretrizes do que está ocorrendo hoje. O Jobim, para ser relator naquela oportunidade, como a relatoria cabia ao PFL, já que o presidente da revisão era do PMDB na época, ele fez suas propostas do PFL da época para assumir a relatoria. E, portanto, fez ali um trabalho muito em sintonia com o que pensavam essas forças liberais, mas, felizmente, o pouco tempo e a CPI dos anões do orçamento não permitiu a aprovação daquele desmonte do Estado naquela oportunidade. Utilizou inteligentemente a tática do sequestrador de criança, começando por aquilo que interessava à oposição, à esquerda, que foi a reforma política, mas, felizmente, o pessoal percebeu a jogada e abortou qualquer possibilidade de acordo naquela oportunidade. Na sequência, veio o governo Fernando Henrique, não fez a reforma na sua plenitude, porque propôs 5 mudanças constitucionais simultaneamente, a da ordem econômica, a administrativa, a trabalhista, a previdenciária e a tributária. E, além disso, incluiu o elemento perturbador da reeleição e não foi possível. A quarta tentativa ocorreu com relativo sucesso no governo Temer. Foi um governo curto, mas que produziu
as duas armadilhas que vão forçar as próximas reformas, retirando direito com apoio popular. Retirando direito com apoio popular. O que eles fizeram? No caso específico do Temer, ele aprovou a emenda 95, que ataca o lado da despesa, congelando o orçamento em termos reais para gastos correntes e aqueles gastos que já estavam em curso. Não havia previsão de novos gastos. Mas, sem considerar os novos gastos, 1.500.000 pessoas nascem por ano no Brasil e vão depender do Estado, e para serem atendidos você tem que tirar de quem já está incluído para poder atender aquele que está chegando. 500.000 pessoas se aposentam ou têm acesso a benefício previdenciário por ano, você vai ter que tirar de quem já está, e quem está perdendo esse benefício vai pressionar os parlamentares para fazer as reformas que estão sendo acusadas de serem responsáveis por ampliação do gasto público. Então, toda uma armadilha nessa perspectiva. E a parte da Receita foi pela reforma trabalhista. Hoje, 2/3 da Receita da Previdência vem, que é a segunda maior despesa depois do juro, vem da folha de salário. Se criam novas modalidades de contratação que precarizam as relações, como a pejotização, o trabalho intermitente, o autônomo exclusivo e outras modalidades que não arrecadam para o Estado perde receita, e perdendo receita, em consequência, tem que diminuir o tamanho do seu orçamento, e aí a crise se amplia, porque no caso da Previdência e assistência, por exemplo, são benefícios que são obrigatórios, que têm que ser pagos, tendo ou não recurso específico para aquela rubrica, remove-se de outra, porque o orçamento está congelado globalmente, mas não está congelado por rubrica. Então você tira do investimento, da mobilidade, da segurança, da saúde, da educação, de vários setores, para atender essa despesa permanente. Como você diz para a opinião pública que o responsável pela perda de políticas públicas nas áreas de onde está saindo esse recurso para atender a Previdência é a responsabilidade da Previdência, a população então pede a reforma da Previdência. A reforma já aconteceu, o governo utilizou a narrativa de que precisava de R$1 trilhão em 10 anos para fazer a transição entre o regime de capitalização e o de repartição. Não houve essa mudança. O que ele vai fazer com esse dinheiro, se era para essa finalidade? Agora o bode da vez, fez-se a reforma da Previdência, o bode da vez é o servidor público. Vai dizer que o problema é a despesa com o servidor, que é a terceira maior despesa da União, depois do juro e da Previdência. Então, se estabelece um bode expiatório, a população foca nesse bode expiatório e cobra mudanças que prejudiquem esse segmento para que se preserve recursos de outras áreas que as pessoas perdem esse recurso em função disso. Tudo está em torno dessas armadilhas. Então, se a gente não for capaz de demonstrar para a população que o problema não é a Previdência, o problema não é servidor, porque a despesa em termos de percentual do PIB não cresceram significativamente nos últimos anos nessas duas rubricas. Se mantiveram mais ou menos no mesmo patamar. Acontece que o governo fez a opção de não atacar o lado da receita, só o da despesa. Saiu abrindo mão de recursos, etc. Ora, se novas pessoas têm acesso a benefícios, se você não aumenta a receita do governo, como é que você contempla essas novas pessoas? É tirando de quem já está incluído um pouco para contemplar aqueles que estão chegando. E quem vai perdendo fica numa situação de pedir que se faça essas reformas sobre aqueles pontos que estão tirando supostamente mais recursos. Né? Então, é uma armadilha que é preciso ser enfrentada. Então, é nesse contexto que a gente tem que analisar esse conjunto de reforma em curso. É uma continuidade das reformas anteriores. A reforma da Previdência, a despeito de ser a tragédia que foi, nós conseguimos retirar muita coisa, contamos com um aliado que, para que contássemos com ele, não fizemos muito esforço a não ser organizar uma lista de pontos que a gente gostaria de ver alterados na reforma. Né? Por exemplo, o governo cometeu um erro nesse processo que ele não vai repetir na reforma administrativa, que foi o seguinte: ele acusou o Centrão de velha política, de fisiológico, e o Centrão, então, para se blindar dessa acusação, dessa pecha perante a opinião pública,
fez sua parte das nossas propostas. Ele foi lá e fez uma carta e disse, olha, eu acho que o regime de capitalização, frente ao qual a OIT disse recentemente, que vários países que adotaram voltaram atrás, e a função social que tem a Previdência no Brasil, a capitalização adotada nesse momento é contra a população. Então, o Centrão, que o governo acusa de fisiológico, está dizendo que não é fisiológico, que age de acordo com o conteúdo e de acordo com o interesse da opinião pública. Então, inclui isso como um ponto a ser rejeitado e soma votos conosco. Retira da PEC o BPC, que era um contrabando. A PEC trata de reforma da Previdência, a BPC trata da assistência. Retira da PEC o abono salarial, que estava lá, estava se eliminando o abono, e é retirado isso. Retirou o gatilho automático, que era aquele que previu o aumento da idade mínima após aumento na expectativa de sobrevida depois de 65 anos. Manteve o reajuste dos benefícios previdenciários constitucionalizado, estava sendo desconstitucionalizado. Instituiu uma regra de transição, que era uma tragédia, muito ruim, 100% do tempo que faltava, mas nem isso tinha no texto original. E, aliás, um dado interessante é o seguinte, eu acho que se a FENAJUF, os servidores do Judiciário, não tivessem tomado aquela deliberação no Congresso de não negociar conteúdo, né, e ser contra integralmente a reforma da Previdência, se tivesse admitido a possibilidade de trabalhar emendas, certamente teria reduzido esse prejuízo aqui dos 100%, porque teve uma emenda que foi a voto, a emenda do deputado lá, André Figueiredo, do PDT do Ceará, que faltaram apenas 12 votos. E eu tenho certeza que os servidores do Judiciário estivessem trabalhando dentro daquilo ali, a gente virava aqueles 12 votos. Como estava engessado por um Congresso, foi uma dificuldade. Ao que eu saiba, isso não se estende para a reforma administrativa, ficou apenas na previdenciária. Então, agora, nós vamos ter que usar esse poder de pressão da entidade, que tem experiência, que sempre lutou com muita garra na defesa dos interesses dos servidores em geral e do judiciário em particular, para trabalhar nessa perspectiva de reverter essa situação. Agora, é importante ter presente o seguinte, o governo sofreu um desgaste de lá para cá, essas manifestações internacionais assustaram um pouco o governo em relação a essa agenda maluca, mesmo assim ele continua com ela, né? Mas é bom lembrar que perdemos o Centrão nisso. Por quê? Porque o governo pagou 2 vezes. Ele fez um discurso equivocado do ponto de vista político, como é que você quer o voto de um potencial aliado e o acusa de ser velha política, né? E teve que pagar 2 vezes. Além de ceder no conteúdo, teve que liberar recursos, emendas do orçamento, teve que nomear pessoas, etc. Esse erro ele não vai cometer de novo. E aí a gente vai ter que buscar esses setores de centro, convencê-lo a partir do conteúdo a votar como votaram em parte da reforma da Previdência. Então vai ser uma dificuldade adicional. Quer dizer, aquela vantagem que a gente tem de o governo ter se desgastado nesse processo, essa experiência internacional, etc., se não tiver um esforço muito grande dos servidores, não compensará a perda que a gente teve automática do Centrão. O voto dele é automático. Agora nós vamos ter que conquistar esse voto. Então é nesse cenário que a gente vê aí esse conjunto de matérias encaminhadas. São 3 PECs, PEC 186, 187 e 188, a MP 905, que em nome de criar oportunidades e condições para dar o primeiro emprego para jovens entre 18 e 29 anos, faz uma reforma com mais de 100 dispositivos permanentes da CLT, precarizando, fazendo uma segunda reforma trabalhista depois das 2, a terceira reforma depois das 2 que já aconteceram, que foi a própria reforma trabalhista e a Lei da Liberdade Econômica, que também teve uma dimensão trabalhista significativa. E, por fim, um projeto de lei, o projeto de lei 6.195, 2019, que trata do trabalho do deficiente. Hoje, as empresas com 100 ou mais empregados são obrigadas a contratar entre 2% e 5% de seu quadro deficiente. E esses caras propõem lá que uma multa de 2 salários mínimos é suficiente para suprir essa necessidade de contratar. Quer dizer, é um negócio realmente
absurdo. Então, é nesse contexto em que a gente vai analisar aqui essas reformas. Um amigo meu disse com muita propriedade, eu incorporei isso num texto que fiz recentemente, que o slogan do presidente na sua campanha era Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, né? E fez a adaptação para dizer o seguinte: ajuste acima de tudo e mercado acima de todos, né? Ajuste fiscal acima de tudo e mercado acima de todos. Então, é nesse contexto em que se analisa esse conjunto de reformas que aprofundam as reformas já realizadas, que reduzem a presença dos pobres no orçamento, que reduz a participação dos trabalhadores na renda nacional e, em consequência, ampliam a desigualdade e a miséria. E tem um elemento novo que não está, para usar uma linguagem de mercado, precificado, que é a revolução tecnológica que está em curso e o Brasil está atrasado. O Brasil não preparou pessoas para conviver com esse novo momento de revolução tecnológica, com automação, digitalização, tecnologia 5G, internet das coisas, inteligência artificial, tudo isso, e vai pagar um preço muito alto, porque vai se desnacionalizar e se desindustrializar, e mesmo assim isso aqui vai virar possivelmente um estacionamento de impressora 3D, se não houver rapidamente uma reação nessa perspectiva. E isso ocorre no momento em que o Estado está deixando de dar proteção aos mais vulneráveis. Então, é uma tragédia anunciada. Ou se toma providência já, ou o quadro é de preocupação, é de rompimento da paz social. Então, esse conjunto de reformas, só sintetizando aqui, elas têm por objetivo o desmonte do Estado, a desorganização administrativa, a própria fragilização do serviço público, quebra de isonomia, priorização de dívida pública e despesas financeiras, aprofundamento da rigidez do gasto público e uma forma de cooptação dos entes subnacionais em troca de migalhas e que vai transferir junto os encargos, e esses entes federativos não terão condições de prestar aquele serviço que a União hoje presta diretamente. Então, é nesse quadro em que a gente deve analisar essas reformas. A primeira PEC, a 186, tem como relator o senador Oriovisto Guimarães, do POD do Paraná. Ela está na pauta da próxima semana na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Essa proposta traz 3 mudanças estruturais nas finanças públicas, torna permanente o ajuste previsto no teto de gasto, estende sua aplicação a estados e municípios e vincula a aplicação do teto de gasto à chamada regra de ouro. O que é a regra de ouro? A regra de ouro é um mecanismo que o sistema financeiro fez para ter garantia de que recebe aquilo que empresta dos governos, que consiste no seguinte: nenhum Estado pode se endividar em percentual superior ao que ele faz de investimento. Porque se endividar para investir, as futuras gerações que vão pagar essa dívida têm os benefícios desse investimento, ele traz algum tipo de retorno. Agora, se endividar para receita, para despesa corrente, nessa lógica não faria sentido, porque você beneficia a atual geração em detrimento da seguinte. Então, você rompe na prática o pacto intergeracional que existe a partir dessas medidas. Então, é um mecanismo que a gente vai melhor detalhar na sequência. Desculpe. A segunda PEC é a 187, que trata dos fundos infraconstitucionais. É uma espécie de DRU permanente, em que desvincula esses fundos todos, entrega esse dinheiro que está nesses fundos, hoje 219 bilhões, para ser utilizado exclusivamente na amortização da dívida, e os recursos que abasteciam esses fundos vão ser canalizados para também abater dívida. Essa proposta é relatada pelo senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, está na Comissão de Constituição e Justiça, já foi lido, teve vistas coletivas, agora vai ser votada, possivelmente, na semana que vem, ou logo no início da retomada dos trabalhos, depois do recesso, e essa vai ser aprovada, é a mais fácil de ser aprovada, porque desses 119 bilhões, o relator, o senador
Otto Alencar está pegando um pouquinho desse dinheiro para revitalizar o São Francisco. Isso tem um apelo muito forte na bancada do Nordeste e isso vai fazer com que essa PEC passe com relativa facilidade no Congresso. A terceira PEC é a 188, que é a mais abrangente dela. Ela está classificada em 6 eixos, cria um Conselho Fiscal da República e atribui ao Tribunal de Contas estabelecer uma espécie de código contábil unificado nacionalmente, em que os entes subnacionais teriam que seguir essa mesma metodologia de aferição do gasto público, transferência de receita aos entes federativos, ali condicionada à privatização, à redução de benefícios de servidores, a chamada 3Ds, desindexação, desobrigação e desvinculação, em que deixa de reajustar determinados programas, determinados benefícios, se qualquer desses dispositivos forem descumpridos, eu vou detalhar na sequência na PEC emergencial. Trata do chamado Pacto Federativo, que prevê a extinção de município que tenha menos de 5 mil habitantes e que não tenham receita superior a 10% do seu gasto, né? E contém nessa proposta a própria 186, a PEC emergencial. Então, uma está contida na outra. Foram coisas feitas por equipes diferentes e que não faz o menor sentido. Nunca vi 2 propostas tramitando sobre o mesmo tema de iniciativa do mesmo autor, sendo que uma esteja contida na outra. Essa PEC, além da extinção de município, ela impede que o judiciário possa reconhecer direitos se não houver orçamento para pagar a despesa, e lá determina textualmente o seguinte: decisões judiciais que impliquem despesa em decorrência da obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa somente serão cumpridas quando houver a respectiva e suficiente dotação orçamentária. Isso está na PEC do Pacto Federativo, quer dizer, uma intervenção direta lá. Essa PEC será relatada pelo senador Márcio Bittar na Comissão de Constituição e Justiça, ele não apresentou o parecer dele ainda. Depois vem a reforma administrativa. A reforma administrativa vai ser encaminhada em nível constitucional com muito poucos itens, a não ser que o governo insista nessa ideia de desregulamentar direitos e regulamentar restrições. Se ele insistir, ele vai ter mais dificuldade. Senão, como boa parte da reforma administrativa já está incluída nessas PECs, eu vou detalhar isso aqui, por exemplo, previsão de redução de jornada, quebra a redutibilidade salarial, a irredutibilidade, a previsão de não ter concurso, de não, nada de despesa, se qualquer dos gatilhos que eu vou mencionar aqui for disparado, né? E prevê o congelamento das progressões. O que ele precisa mais fazer em termos de reforma administrativa? Mexer em 3 coisas só. Eliminar o regime jurídico único para permitir, na administração direta, contratar pelo regime de emprego, porque hoje ele pode, mas ele tem que criar uma organização social ou um serviço social autônomo, como já fez em relação ao Mais Médico e fará em relação ao Futures, na área de educação. Mas isso é contornar e tem risco. Então, ele vai mexer no regime jurídico único. Vai quebrar a estabilidade do servidor público, dizendo que está dando uma proteção para as chamadas carreiras exclusivas de Estado. Ele não vai numa agenda negativa, dizer, olha, estou quebrando a estabilidade. Não, estou dando uma proteção para aqueles servidores que são vulneráveis à pressão política. E terceiro, mexer no estágio probatório, que na Constituição está previsto para 8 anos, para 3 anos, e vai ser aumentado para 10. Depois eu vou detalhar isso aqui, o que a gente sabe a respeito disso. Então, seriam muito poucas coisas a alterar na própria Constituição, e as maldades viriam todas elas pela lei ordinária ou lei complementar. Então, vamos então aprofundar um pouco agora a análise dessa PEC 186, que é a que mais afeta diretamente. Essa PEC, ela trata da criação de indicadores de sustentabilidade da dívida, né? Ela aprofunda o ajuste fiscal da emenda 95 e autoriza o corte ou a suspensão de vários direitos dos servidores públicos. Ela chega a ser mais dura do que outras PECs que estavam tramitando, isso é uma coincidência que a gente tem que considerar, que é o seguinte: na reforma da Previdência não tinha nenhuma outra PEC de iniciativa de parlamentares
tratando desse tema. E envolvia todo o conjunto da população. Agora só alcança o servidor público e já tem 2 PECs tratando desse tema em tramitação. Uma do Serra, que permite a redução de jornada com redução do salário, e outra de um deputado do DEM do Rio de Janeiro, Pedro Paulo, que congela as promoções e progressões e também permite a redução de jornada com redução do salário. Então, o próprio parlamento já tinha tomado iniciativas nessa direção. Você vê que a correlação vai se complicando um pouco mais. Então, essa PEC, ela veda que qualquer lei ou ato governamental conceda ou autorize pagamento com efeito retroativo de despesa com pessoal, qualquer que seja a natureza da parcela do benefício. Então, você tem uma PEC que diz que o judiciário não pode conceder nada se não tiver orçamento, e outra dizendo o seguinte, mesmo tendo orçamento, não pode ter caráter retroativo. É o que está escrito, estou lendo literalmente o que está lá. Então, o que essa PEC estabelece? Ela estabelece o seguinte, que todos aqueles dispositivos que estavam antes, na emenda 95, que mandava disparar o gatilho, desde que extrapolasse o teto de gasto, e não houvesse um crédito adicional para equilibrar isso, se houvesse o crédito adicional, o Congresso pagado não disparava o gatilho. Isto vinha acontecendo. Agora, o que eles fazem? Eles obrigam o disparo do gatilho em 3 hipóteses. Se estourar o teto de gasto, mesmo que tenha crédito adicional, o gatilho é acionado. Se quebrar a regra de ouro, ou extrapolar a regra de ouro, e não tem como deixar de extrapolar, porque o endividamento é superior ao investimento, sempre. Até porque parte da dívida é rolada e, portanto, os juros ali já ultrapassa de longe o que se gastou com investimento, né? E a terceira é o gasto com pessoal. Se extrapolar o gasto com pessoal, atualmente previsto de 60% da receita líquida corrente, está sendo reduzida por limite prudencial de 95%, esse está longe de ser acionado, porque se gasta menos de 45% hoje, né, com pessoal, mas o fato é que tem 3 hipóteses para disparar esse gatilho. A lógica, como já foi mencionada, é essa de não criar despesa para as gerações futuras em benefício das atuais, né? Então, é uma narrativa, se for divulgada em larga escala, pode convencer muita gente, né? Dizendo o seguinte, que eu não posso deixar para os meus filhos, para os meus netos, uma dívida criada em função do meu bem-estar, né? Então, teria que equilibrar isso. Então, é um negócio, uma narrativa inteligente, preocupante. Além disso, e só fazendo um parênteses, esse governo opera com um sistema de amarras interessante, porque como o presidente da Câmara e do Senado pensam do mesmo modo, são liberais do ponto de vista econômico e fiscalistas do ponto de vista de gestão, eles próprios têm interesse nessa agenda governamental. Se dependesse da articulação do governo e tivesse um presidente hostil na Câmara ou no Senado, não passaria nenhuma dessas reformas. Como há uma sintonia de mercado, mídia, governos nos 3 níveis e nos 3 poderes a favor disso, então a coisa flui, tem a resistência ali de parcela da população que está dividida, porque não dialoga a respeito de conteúdo, o debate está interditado. E os caras fazem com a operação casada. Por exemplo, quando foi aprovar a reforma trabalhista, como é que foi feito? Foi feito o seguinte, o cara chegou e disse, olha, Rodrigo Maia, eleito, disse, eu preciso aprovar 2 reformas desse mandato tampão, quando ele sucedeu lá ao Eduardo Cunha. Preciso aprovar a trabalhista e a política. A trabalhista interessa à direita, ao mercado. A política interessa à esquerda. Sem os recursos do fundo eleitoral, vocês não elegem 30% das atuais bancadas. E é verdade, era isso mesmo. Sem aquele recurso do fundo eleitoral, os partidos de esquerda não elegeriam, porque tinham perdido o governo por conta do processo de impeachment, estavam numa relação muito ruim com o setor privado, o movimento sindical sem recursos, porque tinha sido asfixiado financeiramente, o esgaçamento do processo eleitoral, né, de 2014, na sequência, o processo de impeachment, tudo isso era um quadro
de enorme dificuldade mesmo. E aí, não é que eu esteja dizendo que a esquerda se rendeu a isso e se deixou cooptar. Não. É que se ela tinha duas ações para fazer, que era canalizar 100% das suas energias para evitar a aprovação da reforma trabalhista, contrariava a sua base, ela não pôde canalizar esse 100% dessa energia, porque ela precisava garantir que a outra reforma fosse aprovada, senão ela não sobreviveria politicamente. Então, no pior cenário, dividiu tempo e energia. E, por fim, deixou votar. Votou contra, mas deixou votar. E podia ir para o limite e não deixar votar. Agora, se não deixasse votar, também não votava a reforma eleitoral. Bom, nesse ambiente também tem uma nova tática, que é da não decisão, que é interessante a gente prestar atenção nisso, que é o seguinte: se tem um candidato que tem potencial de ser eleito, e uma vez eleito, ele interrompe essa agenda, esse candidato ou não disputa, eles dão um jeito de enquadrar esse candidato na ficha suja, ou retira as condições objetivas para ele disputar a eleição. 2 exemplos. Lula foi enquadrado na lei da ficha limpa. E o Ciro, que era o segundo candidato, que poderia se eleger, foi retirado dele o apoio dos partidos de esquerda de um lado e os de centro de outro, que tudo encaminhava para o PCdoB e para o PSB e junto, foi retirado esse apoio, e de outro lado era o PL, PP, etc., o Centrão que ia e que também foi retirado esse apoio. Então se faz isso. Quando um tema de interesse deles, do mercado, corre risco de ser rejeitado, mas a retirada desse tema de pauta cria um desgaste e caracteriza para a opinião pública um recuo, eles dão um jeito de tirar esse tema de cena sem caracterizar um recuo. Como é que faz? Faz como fizeram na reforma da Previdência. A reforma da Previdência do Temer ia ser rejeitada, eles providenciaram uma intervenção no Rio de Janeiro, como a Constituição proíbe que se vote emenda à Constituição no período em que há intervenção federal, suspende-se, portanto, ali até que aquelas armadilhas que eu mencionei, que a PEC 95 e a trabalhista, convença a opinião pública de que aquela reforma é necessária, é urgente, porque senão todos os demais recursos vão ser canalizados única e exclusivamente para a Previdência. Foi o que eles fizeram. Depois retiraram a intervenção e aprovaram uma reforma muito mais dura do que aquela iniciada pelo tempo. A própria emenda 95 é não decisão. Se ela proíbe qualquer gasto, por que você vai discutir política pública que implica aumento de gastos se você não pode gastar? Então, a lógica do processo é essa. Então, essa emenda 186, que está na pauta da semana que vem, ela estabelece o seguinte: qualquer daquelas hipóteses, estourou o teto de gasto, extrapolou a regra de ouro, ou passou do limite do gasto com o pessoal, dispara um gatilho em que proíbe a concessão a qualquer tipo de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração, criação de cargo, emprego ou função, alteração de estrutura de carreira, admissão ou contratação a qualquer título, exceto para cargos vitalícios ou para cargo de livre provimento. Só essa hipótese, concurso normal, está vedado. Realização de concurso público, portanto, criação ou majoração de auxílio, vantagem, bônus, abono, verba ou qualquer outro benefício em favor de servidores, aumento de valor de benefício de cunho indenizatório destinado a servidor e seus dependentes, isso aqui é engraçado, só para servidor e seus dependentes, né? Adoção de medida que impliquem reajuste de despesa obrigatória, criação de despesa obrigatória, ou seja, criação e expansão de programas com linha de crédito. E, além disso, eles preveem claramente o seguinte: que ficam suspensas as progressões de promoções por um determinado período, que o Estado fica autorizado a reduzir jornada e reduzir salário em até 25%, colocar em disponibilidade, ele já tem essa prerrogativa constitucionalmente, não precisa mexer nisso. Agora, essa redução de jornada com redução de salário, ela depende de um ato normativo do titular de cada poder. Então, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, isso é distribuído por órgão. Então, esse órgão ele tem que especificar a duração, a atividade funcional, o órgão ou a unidade administrativa que vai estar sujeita a isso.
Judiciário. Eu acho que nós temos chance de, se não derrotar isso, pelo menos reduzir o escopo. Vai ser muita maldade para com o servidor, depois do aumento da alíquota de contribuição que vai ter agora, depois da contribuição extraordinária que vai ter depois, para a contribuição, logo, em 2 anos eles implementam isso. Depois de tudo isso, ainda tem uma redução de jornada com redução do salário, sem reajuste, é muita maldade. Então pode ou eliminar isso ou reduzir o escopo desse alcance. Agora, se for aprovado, possivelmente na atual gestão do Judiciário não implementa, mas na do Fux o risco é muito grande de que se implemente, porque ele está plenamente de acordo com essa agenda em bases neoliberais. De qualquer maneira, depende do ato específico lá do chefe do poder, etc. Só fazendo aqui um parêntese, em relação à Previdência, a reforma da Previdência ela foi publicada no dia 13 de novembro. Entrou em vigência imediatamente algumas regras dela. Por exemplo, quem veio a falecer depois daquela data, deixou pensão de 60% e não mais de 100% até o teto do INSS e 70% na parcela que excede. Deixou de 60% se era aposentado do benefício que recebia, se era servidor em ativo da aposentadoria que teria direito. Porque dividiu em cotas. 50% para o cônjuge, a cota familiar, cônjuge ou companheiro, e até 5 cotas de 10% para o dependente. Como o cônjuge também é dependente, ele fica com 60%. Então, essa é a primeira redução. A segunda, na hipótese de acumulação de aposentadoria com pensão, ou de aposentadoria com aposentadorias, se não for naqueles casos em que está autorizado constitucionalmente, o máximo que pode acumular um com o outro, antes era praticamente 100%. Né? Agora, o máximo que você pode acumular é, no caso do INSS, 2.180 e no caso do servidor, 5.000 e pouco. Então, você pega o seguinte, 2 magistrados, um vem a falecer, antes ele acumulava a pensão com a aposentadoria, com o salário dele ou com a aposentadoria. Agora ele pode levar no máximo 5.000, isso quando está no teto. Né? Tem toda uma graduação nos percentuais. O aumento da contribuição para a Previdência, para o regime próprio, entra em vigor agora em março, para todos os servidores públicos federais. Progressiva, varia de 7,5% a 16,82%. 7,5% para um salário mínimo e 16,82% para o teto. No caso de vocês que estão na faixa salarial ali de 12, 15 mil reais, vai de pronto para 14% a 15%. Significa dizer o seguinte, vem 3% de aumento na contribuição previdenciária. Isso para um salário de 15 mil, 3 vezes 5, vai dar quanto? Vai dar 450, né? Pois é. No mínimo 450. Tem gente que está perdendo R$1.000, mais de R$1.000, etc. E também está autorizado nessa lei que, uma vez constatado que o regime próprio é deficitário, eu não conheço nenhum superavitário, o governo pode instituir uma contribuição extraordinária. Hoje nós temos uma experiência de contribuição extraordinária na FUNCEF, na Caixa, que é 30% do valor do benefício, do salário do cara. Temos na Petros, que está em torno disso. Pois é. FUNCEF, Petros e Postales. São os exemplos. Então vem aí uma contribuição extraordinária para a Previdência, e quem é aposentado e pensionista, antes da extraordinária, vai ser adotado para adequar esse desequilíbrio financeiro e atuarial do plano, uma regra que consiste no seguinte: em lugar de cobrar essa contribuição já progressiva a partir do teto do INSS, passa a se cobrar a partir de um salário mínimo. Acho que essa matéria a gente ganha nos tribunais. É um negócio tão absurdo, anti-isonômico, porque se no setor privado, no INSS, a pessoa tem imunidade até o teto, qual é o sentido você cobrar até esse patamar do servidor público? Não faz nenhum sentido. Né? Então, essa seria a situação. Bom, em relação à reforma administrativa, como eu já disse anteriormente, as mudanças constitucionais serão pequenas, mas tem toda uma lógica, toda uma estrutura que o governo quer implementar. Então,
Embora não se conheça ainda o conteúdo dessa reforma, mas a julgar pelo noticiário que a gente leu e as minutas que se teve acesso, que circularam informalmente, a gente vê que toda a reforma está dentro da lógica do ajuste fiscal e está em plena conformidade com o PPA, que é o Plano Plurianual do Governo, que está tramitando no Congresso. Esse plano plurianual, ele consiste, as diretrizes dele consistem no enxugamento máximo das estruturas e dos gastos dos servidores, com extinção de órgãos, entidades, carreiras e cargos. Isso é a meta para os próximos 4 anos. Redução do quadro de pessoal, evitando a contratação via cargo efetivo, redução da jornada com redução do salário, nos termos dessas PECs que já estão tramitando aí, instituição de uma carreira horizontal e transversal em cada poder do serviço público, em que as pessoas seriam contratadas pela CLT, numa espécie de DASP, distribuídos por diversos órgãos, diversos tribunais, havia um concurso centralizado, né? E a ideia é estabelecer como salário de entrada o que hoje é piso. Desculpe, estabelecer como teto o que hoje é piso na administração pública. Essa é a lógica desse pessoal. Plano de demissão incentivada, e colocar servidor em disponibilidade, redução de salário de ingressos, fim das progressões automáticas, que passam a ser condicionadas a um rigoroso critério de avaliação e tem menos vaga do que pessoas avaliadas, né? Na redução, na adoção de avaliação de desempenho para efeito de estabilidade, ou seja, o cara só mantém a estabilidade se ele for avaliado positivamente. Então, a dispensa por insuficiência de desempenho. Ampliação da contratação temporária e aquela lógica de transferir para estados e municípios uma série de atribuições e, posteriormente, aqueles desdobramentos todos. Então, a ideia é intensificar a descentralização mediante a transferência, criar programa de automação e digitalização, terceirizar vários serviços, regulamentar de modo restritivo o direito de greve, instituir a pluralidade sindical. E isso é a lógica do sistema todo. E eles vão operacionalizando por várias medidas. Algumas no âmbito constitucional, outro infraconstitucional. No âmbito constitucional, no caso da reforma administrativa, boa parte, isso é bom chamar a atenção, porque muito servidor está achando o seguinte: a reforma administrativa virá depois, o governo adiou. Mentira. Ela está sendo realizada por essas PECs. O que virá é residual numa PEC específica de reforma administrativa. E aí a ideia é o seguinte, pelo que a gente teve acesso: todos os servidores públicos, incluindo os das carreiras exclusivas de Estado, e todos os atuais serão considerados como se de carreira exclusiva de Estado fossem, porque eles são detentores de cargo efetivo, só que eles não estão protegidos pela estabilidade, porque vem uma regra que diz o seguinte: vai ter que ter uma avaliação de desempenho, com ampla defesa, etc., mas a estabilidade não está garantida. Quem não passar na avaliação, cai fora. Isso é para quem tem estabilidade. Os outros não têm nem avaliação. Não teve dinheiro, manda embora. Todo mundo seria contratado por trainee por 3 anos. Tem mais trainee do que vagas para efetivar. Passados 3 anos, se o cara for avaliado muito bem, não serão todos aproveitados, porque tem mais trainee do que vaga. Aí o sujeito ganhou a vaga. Ganhando a vaga, ele faz mais um estágio probatório, que na proposta do governo varia de 5 a 7 anos de estágio probatório, em lugar de 3, 5 ou 7. Ou seja, 10 anos você fica numa fase em que você não tem garantia se vai ser efetivado ou não. Nesse período, as progressões também dependem da avaliação do desempenho, então é uma insegurança muito grande do ponto de vista do futuro do servidor. A estabilidade, como disse, dependerá de avaliação de desempenho e ficará restrita aos atuais servidores e a todos aqueles que serão integrantes das chamadas carreiras exclusivas de Estado. Essas carreiras exclusivas de Estado vão ser muito restritas, são aquelas com poder de polícia, da diplomacia, talvez a Receita, a AGU, Banco Central, etc. Poderes. Hoje tem uma regra comum que no judiciário é considerado carreira de Estado para todo mundo. Com o nível de digitalização que vem, de automação, que já está em curso, inclusive no próprio judiciário, a tendência é que eles adotem, tal como no executivo, uma carreira horizontal, em que as pessoas possam ser contratadas centralizadamente, distribuídas por diversos tribunais,
e aí estabelecendo um cargo ou outro entre essas carreiras que possa eventualmente ser considerado para efeito de estabilidade. Os outros poderiam ser CLT. E, como disse o próprio futuro presidente do Supremo, ele vai ter uma dificuldade adicional em relação ao atual, que é a seguinte: o Toffoli, antes de assumir como vice-presidente, ele foi à Carmen e pediu que empenhasse todo o orçamento. E gastou-se o dinheiro comprando equipamento de informática, etc., mas ele recebeu um orçamento cheio. O Fux vai assumir num ambiente de escassez orçamentária muito grande e com a obrigação de fazer cortes em função desses gastos. E como ele não terá nenhum constrangimento em fazer isso, porque está dentro dessa onda moralista justiceira e desse entendimento em bases fiscalista exacerbado, ele fará isso, né? Então, o quadro é assustador nessa perspectiva. É claro que haverá também uma ampliação, um alongamento do tempo para chegar ao final da carreira, com a ampliação do número de padrões, né? Mas o fato é que é um ambiente aí de muita dificuldade que se tem pela frente, de grande desafio, e que vai requerer de todos, para evitar que isso se implemente em sua plenitude, de uma ação muito articulada junto a outras forças, para que a gente volte a ser maioria. Hoje somos minoria e estamos divididos. Então tem que ter unidade de ação. E para recuperar essa capacidade, vamos ter que fazer um exercício de tolerância muito grande. Eu mesmo tenho parentes com os quais não me relaciono há bastante tempo em função desse processo. E eu, que defendo a diversidade, não soube conviver com ela. Esses meus parentes, eles fazem julgamento moral a partir de 5 ou 6 critérios. Eu faço a partir de 2. Eu faço a partir da igualdade e da liberdade. Eles fazem, 99% das pessoas fazem a partir de uma série de outros critérios. Mesmo nesses 2 ainda há divergência. Por exemplo, em relação à igualdade. Eu defendo a cada um segundo suas necessidades. 99% defende a cada um segundo sua capacidade. Tem um elemento de meritocracia nisso, primeira divergência. Aí depois entra a questão religiosa, a questão patriótica, a questão familiar, né? Uma série de outros critérios que são secundários, mas que a gente deixa em segundo plano. E aí eu conversando com esse meu parente, ele me dizendo o seguinte: olha, questionando por que ele tinha votado num governo que ia prejudicá-lo. No final, ele disse: olha, eu estou com uma sensação de acolhimento muito grande, de pertencimento. Vocês sempre me trataram com desrespeito, com arrogância, nunca me consultaram a respeito de nada. Hoje os caras me mandam um texto, pedem para eu ler, reproduzir, dar opiniões, sugestões, passar para frente, ou seja, eu sou parte desse processo. Aí vou eu com minha arrogância e diz: mas você está falando com a máquina débil mental, está falando com o computador aí, só piora a situação, né? Então, tinha que ter a paciência de entender isso, que o cara tem um problema de assimetria de informação, e você ir devagarinho e trazer a situação para ele. Diz: olha, você é servidor, né? Tá bom, vamos pegar aqui seu salário, quanto é hoje, quanto é que vai ficar amanhã com essa redução que está sendo feita. Isso aqui está sendo feito, mas você não está percebendo porque você está sendo manipulado por outros mecanismos. Então, a forma de abordagem vai ter que melhorar e melhorar muito para ter diálogo. E a assimetria de informação é um negócio muito grave, porque os caras criaram um negócio que faz com que o gatilho dispare automaticamente. Se você chega lá para... Primeiro, a gente taxou como golpista todo mundo que apoiou o impeachment da Dilma. E 90% da população que apoiou por assimetria de informação. Não sabia que no lugar dela havia um outro projeto muito pior. E aí foi induzido a isso, achando que melhoraria. E no caso do Bolsonaro, a gente diz que o pessoal é fascista, mas também o pessoal fez por assimetria de informação. Só que como a gente classificou como fascista e como golpista, um cara que foi chamado de golpista por mim, ele nunca mais vai se deixar liderar por mim. E como quem teve essa atitude impulsiva nossa, né, de não reconhecer essa assimetria de informação, porque tem alguns que a gente sabe que defende mesmo, é fascista mesmo, mas 99% não é. Então a gente fez isso, e como é a gente que defende o interesse coletivo, que defende a justiça, que defende a solidariedade, etc., eles nos associam à corrupção, tudo quanto é coisa, até a pedofilia, tudo quanto é
coisa ruim, nos associam e aí dificulta o debate. Então a gente vai ter que reaprender a fazer isso. Você imagina que alguns sindicatos de trabalhadores, na reforma da Previdência, tinham muita dificuldade de mobilizar os trabalhadores para mostrar para ele que a reforma seria nefasta a ele, porque botava no boletim reforma da Previdência. O trabalhador viu o boletim reforma, na lógica dele, reforma é coisa boa. Então ele não lia o boletim. Quando passou a mudar de reforma para aposentadoria, aí o negócio melhorou. Aí o cara lia, peraí, minha aposentadoria, isso eu sei o que significa, né? Então, esse método de abordagem é importante. Então nós estamos aí num ambiente de grandes dificuldades. Eu não mencionei aqui em maiores detalhes a MP do primeiro emprego, que é uma tragédia. Ela reduz para esse empregado novo o FGTS de 8% para 2%, a periculosidade de 30% para 5%, a indenização no momento da admissão de 40% para 20%, permite que isso seja diluído ao longo do tempo no salário. Esse salário não pode ser superior a um salário mínimo e meio. E faz junto uma série de mudanças na CLT, na regra permanente, para prejudicar os atuais empregados. Por exemplo, aumenta a jornada do bancário de 6 para 8 horas, permite o funcionamento do comércio aos domingos e feriados, sem necessidade de negociação nem autorização da prefeitura, etc. Prevê a instalação de caldeiras e de fornos de alta potência sem uma inspeção prévia, colocando em risco a segurança, a saúde das pessoas. Então é uma tragédia, tem toda uma lista de coisas lá. Então é nesse ambiente que a gente está e que para reverter isso tem que ter muita paciência, muito diálogo, vai ter que fazer um trabalho de formação política para recuperar mais na frente, mas a prioridade agora é minimizar danos. A caterpilha está acionada e a gente tem que barrá-la. Aí não adianta, bom, daqui a eleição, daqui a 4 anos a gente ganha a eleição e volta. Mas se já tiver sido, as reformas já tiverem sido feitas, direito e poder são como pasta de dente. Quando sai do tubo é difícil voltar. Então é bom a gente não deixar fazer, porque se deixar, não recupera mais, vai pegar a massa falida. Então esse é o desafio que tem pela frente e não adianta ir na raivosidade, no xingamento, porque não agrega absolutamente nada. Tem que ter paciência, tolerância, dialogar. Você sabe que o cara que é escroque, você não vai perder seu tempo, mas alguém que você sabe que está ali por assimetria de informação, porque foi induzido ou foi levado àquele tipo de pensamento por não conhecer o processo todo. Para os governos anteriores, especialmente na gestão do PT, boa parte das reformas que fizeram lá eram movimentos táticos, encaminhavam para o Congresso para supostamente atender o mercado, mas davam uma ordem para a base para amenizar os seus efeitos mais perversos. A emenda, a reforma da Previdência do Lula veio junto com a fórmula 85-95, que muitos puderam se aposentar. Na Dilma, lá nas MP 664 e 665, que acabou com a vitaliciedade da pensão para quem tem idade menor de 44 anos, depois, no Congresso, veio lá a fórmula 85-95 para o setor privado, que favoreceu milhões de trabalhadores. Pelo menos tinha uma lógica de amenizar esses efeitos mais perversos e encaminhavam por conta da chantagem no mercado, etc. Então, esse é o quadro em que a gente se encontra. Eu acho que eu já até me excedi aqui no meu tempo, mas queria me colocar à disposição para eventuais perguntas e a gente poder esclarecer melhor. Agora, o que é fundamental é a gente ter presente. Esse quadro que eu apresentei aqui, que é um quadro muito difícil, ele não pode ser visto como uma coisa que leve ao desalento, que leve à desmobilização, que leve à impotência. Tem que ser visto como um quadro com todos esses desafios para buscar superar e amenizar os efeitos mais perversos. Se a gente conseguir eliminar parte dessa estratégia governamental, a gente reduz bastante, porque o problema não é de conteúdo. O problema é de processo. Se a gente não entender esse processo que está por trás, como é que tem sido manipuladas as pessoas, aí fica muito difícil convencer, porque não tem diálogo. É aquele negócio que eu disse com o meu parente lá. O cara disse que está com a sensação de pertencimento. Ele
nunca foi respeitado, nunca foi consultado, nunca foi ouvido, foi considerado um zero à esquerda, né? E aí, na hora que você procura, diz, não, eu estou muito bem onde eu estou, os caras estão me tratando bem. Aí depois você vai lá e apela, enfim. Então é esse o quadro que a gente tem, eu me coloco à disposição para eventuais perguntas e pedindo mais uma vez, que já tem acontecido em alguns lugares, que as pessoas confundem o mensageiro com a mensagem, vão querer me linchar aqui. Bom, obrigado. Eu ia brincar contigo, Toninho. Essa é a palestra motivacional do Toninho, viu?